Então, muito bom dia, meu querido irmão Vanderlei. Obrigado pela sua presença aqui, querido, por aceitar esse convite. Hoje nós estamos fazendo mais um vídeo da nossa série aqui para novos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você chegou nesse vídeo aqui sem saber o contexto prévio, né? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui de Porto Feliz. O Vanderlei é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil Betel, em Tatuí. E nós vamos conversar hoje sobre santificação, sobre santidade. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós já estamos estudando. Os irmãos que estão nos seguindo aí já viram um vídeo introdutório, né? E sabem que esses vídeos aqui não são vídeos que respondem a todas as perguntas, não são vídeos que resolvem os assuntos. São vídeos que nos fazem pensar justamente no princípio, na base da nossa fé. E nós estamos falando de doutrina de uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E não estamos aqui para debater doutrinas, mas para falar o que uma pessoa precisa entender sobre um assunto para se tornar membro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o que é necessário que uma pessoa saiba e conheça para que ela conheça as doutrinas da igreja. Então, feita essa abertura aqui para quem chegou no vídeo saber do que nós estamos falando, meu irmão Vanderlei, muito obrigado por aceitar esse convite aqui, é um prazer tê-lo conosco e vou deixar você cumprimentar o nosso povo aqui, meu querido. Fala, meu querido reverendo David, meu amigo, para você que aí está acompanhando o canal do meu querido pastor David, e essa é a proposta, exatamente porque nós não temos todas as respostas, mas que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, né? E a proposta é crescer, porque não há aquele momento de conversão que a pessoa se torna perfeita da noite para o dia, né? Há um progresso. E aí a santificação faz parte desse processo. Mas agora vamos então dar continuidade a esse processo de treinamento e edificação do nosso coração. Certo. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, Vanderlei, para a gente começar a nossa conversa aqui, é sobre uma palavra que você usou algumas vezes aí, que é o processo. Porque nós acabamos de estudar salvação e nós não falamos de processo em salvação, nós falamos de um ato. E falamos que salvação é uma coisa que Deus faz, e Deus fez, está feito e está resolvido. Agora, nós começamos a falar de santificação e mudamos a conversa, né? Agora a gente está falando de um processo. Ou seja, a santificação Deus faz de uma vez só, a salvação Deus faz de uma vez só. E você tem um novo nascimento, é nova criatura, né? Mas quando você fala processo, eu entendo que essa nova criatura não nasce adulta, não nasce grande, não nasce pronta. Passa, assim como o nosso nascimento normal, passa por um processo de crescer, de nascer, de ser nutrido por outros e de crescer. Então, me explica aí se é isso mesmo, como é que é esse processo. Exato, porque assim, eu creio que duas coisas se confundem na vida cristã no início, e por isso que você com esse no seu canal vai ajudar muita gente, que as pessoas que ouviram as aulas anteriores, as conversas, ouvindo essa agora, as que virão, vão ajudar bastante. Pelo seguinte, porque na salvação confunde-se justificação com santificação, né? Porque a justificação é esse ato, como diz Paulo em Romanos, justificado, pois, mediante a fé, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Ou seja, em Cristo a gente foi absolvido do pecado, da ira. A nossa vida em Cristo, em relação ao Pai, a Trindade, está resolvida. No entanto, há uma caminhada, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os discípulos de Jesus, quando ele escolhe Pedro, André, Tiago, João, assim, andou com eles 3 anos. Ele poderia, num estalar de dedo, sendo todo poderoso, resolver a vida deles. Mas por que foi necessário? Aí, quando a gente acompanha, lê os evangelhos e vai percebendo a caminhada, a gente vê que Jesus vai lidando com a individualidade de cada um dos discípulos. Um que se destaca é Pedro, né? O temperamento intempestivo e tudo.
Mas a gente percebe que mesmo quando Jesus, conhecendo o coração dele, e dizendo para ele, quando ele declara para Jesus, eu estou pronto para morrer, para dar vida pelo Senhor, e Jesus diz para ele, naquele momento lá crucial, olha, hoje mesmo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, mesmo que Pedro tenha feito isso, Jesus não o encontra depois e diz, olha, não foi para isso que eu te escolhi, Pedro, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu trouxe você para o meu lado. Não, Jesus diz para ele, tu me amas. E aí é esse processo. E aí eu penso que o grande desafio na caminhada cristã é a gente entender isso, que eu sou salvo, já está resolvido com Deus, mas tem esse crescimento, esse trabalhar de Deus nessa individualidade, na minha personalidade. Paulo também, permite só dar esse exemplo, quando ele diz em Efésios, de que ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, essa mudança de ambiente, essa mudança de senhorio, ou seja, a gente está ali totalmente perdido, mortos nos delitos e pecados, tendo um Senhor, que é o nosso próprio ego, nosso próprio coração. Mas quando a graça de Deus nos alcança, a gente é transportado para um outro ambiente, agora é um outro Senhor. Então, esse processo de trabalhando e entendendo que agora você vai ficar mais parecido com quem? Né? Você vai ter a mente de quem? Você vai ter os princípios de quem? Você vai ter os valores de quem? Aqueles que você carregava antes, então você passou para o reino de Cristo e vai dizer, não, eu quero viver desse jeito, da minha maneira de pensar. Vou dar um exemplo, ira. Então todos nós somos humanos, a gente fica irado, a gente fica bravo. Há situações as mais variadas que você fica irritado, mas e aí? Qual que é a diferença de quem está em Cristo para quem não está em Cristo? Quem está em Cristo, então, vai ficar irado, eu vou lá, vou vingar. A santificação é esse processo para ensinar que você vai ficar irado, mas você vai tratar isso com o Senhor, né? Então você vai pensar no seguinte, quem está governando o meu coração? Sou eu mesmo a ponto de executar isso, de descarregar toda a minha raiva, toda a minha vingança, todo o mal que está dentro de mim, ou vou parar e pensar, opa, por que eu tenho que me vingar? Se aquele que é Senhor sobre todas as coisas decidiu me perdoar e está trabalhando em mim, é paciente comigo, é bondoso comigo, por que agora eu tenho que pagar na mesma moeda para aquele que me praticou o mal? Só dando um exemplo. Então, por isso que é um processo. E leva tempo, né? Eu tô com dó dos irmãos aqui que estão assistindo esse vídeo com uma caneta em papel na mão. Você fala tanta coisa que os coitados já pausaram 10 vezes o vídeo aí, né? Ó, e você falou uma palavra aí que me fez pensar numa coisa que a gente nunca usa. Você usou a palavra que nós estávamos perdidos no império das trevas, e aí Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, certo? Isso aí, beleza. Certo. Me fez pensar numa outra coisa que a gente nunca fala. Nunca fala porque a gente não quer confundir, mas eu acho que para quem está chegando pode fazer sentido. Que quando a gente chega no reino de Deus, a gente chega num ambiente novo. Eu acho que a gente podia usar a palavra perdido com outro significado mais. O perdido no pecado é perdido mesmo, condenado à morte, né? Sim. Agora, quando você chega num ambiente novo, dá para usar essa palavra perdido quando você chega numa cidade nova. Você sabe onde você está, você sabe, mas você está ainda meio perdido com as informações novas. Sim. Como é que eu reajo agora? Agora tem vida de Deus em mim, né? E essa vida está crescendo. Ainda tem todas as vontades antigas em mim. E eu estou um pouco perdido de como é que eu vou reagir agora, né? Eu sempre aprendi a reagir com ira. Como você citou, Deus está colocando o amor dele na minha vida. Mas esse amor ainda não está no nível de Jesus Cristo. Então é um processo de crescimento, né? Então acho que por isso a gente falou da palavra processo. Uhum. E Deus põe várias coisas nesse processo. Eu acho que a gente podia até tentar, se você concordar aí, falar agora de quais são as coisas que fazem parte desse processo. Ou se você quiser falar mais para frente um pouquinho disso. Porque você citou uma coisa de Pedro que faz parte do processo, por exemplo, que é a prova, a luta, o sofrimento. Pedro não estava pronto. Aí quando Jesus põe ele para passar por uma luta,
né? E avisou ele ainda, né, Pedro? Ó, o diabo vai cercar você aí, vai colocar você na peneira aí, né? Aí a gente vê esse Pedro ser transformado de um cara problema para um cara, sim, perfeito no reino de Deus, um cara que Deus precisava. Aquele Uhum. Pedro antes da negação não é o Pedro que Deus precisava. O Sim. que é chamado depois e que me parece, a impressão que eu tenho é que ele se achava assim perdido igual Judas. Tanto é que Jesus fala para as mulheres: avisem os discípulos e Pedro, ou seja, Pedro está incluso no grupo aqui, porque pela cabeça de Pedro, entendo que Pedro já achava que tinha pecado para a morte já, né? Esse Pedro que volta depois, cara, é outro Pedro, né? Tem uma Totalmente diferente. transformação e um processo, esse processo de santificação dá um passo importante, porque uma ferramenta da santificação foi usada ali, que é a luta, a prova, né? Então, quais são essas ferramentas que Deus nos disponibiliza ou usa em nós para usarmos nesse processo de santificação? Se quiser ir por Sim. aí, fica à vontade. Vamos assim pensar no primeiro processo. Então, Pedro, vamos pegando o exemplo dele. Então, Jesus falou para ele que ele não estava pronto, que ele ia transgredir, ele transgrediu, né? Quem encontrou com ele? Jesus, né? Aí, vamos pensar em nós agora. Aí você não está com Jesus pessoalmente, você não é pescador, como João 21, você não está no lago de Genezaré, de repente você ouve um jovem lá na margem dizendo: olha, joga a rede aí no outro lado. Aí, de repente, seu companheiro fala assim: é o Senhor, e você pula e nada lá, 100 metros raso no crawl e fica de frente com ele. Você não tem essa pessoa pessoalmente, que vai olhar nos teus olhos e perguntar: tu me amas? Aí, qual que é o primeiro processo? É o papel da igreja, é a comunidade. É por isso que a pessoa, quando ela vai compreender isso, esse transporte, ela vai ser inserida na igreja, no corpo de Cristo. Aí, para ela compreender esse processo, ela tem que, pelo menos, aprender a lidar com algumas confusões que acontecem na atualidade na nossa cultura. Ah, a igreja é uma organização, ou aqueles mais frustrados, né? Todo bando de pecadores hipócritas, como se a gente pudesse julgar. Mas se a gente atenta para a proposta de Jesus: eu edificarei a minha igreja, e ele não fala como, mas ele diz: essa igreja é composta de pecadores. Então, esse primeiro processo é quando você está inserido na igreja. Mas aí, também, qual que é o outro desafio? Aqueles irmãos que já estão na caminhada, que estão ali, e que compreendem, estão passando pelo processo, mas como Paulo vai dizer em Romanos, que já chegaram num estágio não de superioridade, mas de serviço, de compreensão. Por quê? E aí vem de olhar para aquele irmão ou irmã com compaixão, sabe? E aí, porque qual que é o grande problema, né? A gente falou da prova. É quando a pessoa ela está inserida na igreja, nesse novo reino, e ela passa por essa luta, e ela começa então a se autocobrar, a se autoacusar. Aonde que eu errei? Será que eu não estou orando? Eu não estou lendo a palavra? Às vezes, para alguns, dada a cultura da cobrança, aí pensa assim: poxa vida, eu não estou frequentando a igreja, sem entender que aquilo faz parte do processo. Aí a igreja tem esse papel, os cristãos que já estão têm esse papel fundamental na formação desse novo convertido, dessa pessoa que está chegando, aí pegando o ponto que você deu lá no início, da cidade diferente. Eu estava pensando aqui num país diferente. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você não sabe nada de inglês, de lei, da cultura, você vai ter que se adaptar a tudo. Mas alguém ali, um americano, vai de repente olhar para você e começar a se compadecer, caminhar com você, dizer: opa, alguém está interessado em mim aqui para me ajudar, aprender a língua, entender como que tudo funciona. E aí o papel da igreja, né, dos cristãos mais maduros, de olhar para esse novo convertido, para essa pessoa que está chegando, e entender isso, e fazer essa leitura, ter essa percepção: ele está chegando, ela está chegando, ou uma família, e eles estão chegando. Né? Por quê? Senão a pessoa pensa assim: é óbvio, a gente tem o nosso papel, isso aí é o pastor. Mas quão bom, e eu tenho falado isso na Betel, eu falo, por exemplo, uma pessoa chega e alguém fala: ó, podemos tomar um café a cada 15 dias?
Então, deixa eu ouvir você. Aí a pessoa vai falar, cara, é estranho para mim, eu não sei orar, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Ó, é o seguinte, eu estava na família lá e aconteceu um monte de coisa. Ele vai falar, então, você precisa orar mais. Não, e conversando. Então, o papel fundamental, esse primeiro processo é a igreja. Então, a pessoa entender que ela não é uma estranha. Ela é uma estranha porque não compreende o todo. E é difícil mesmo, nem Paulo compreendia Deus. Né? Mas, assim, mas saber que ela está dentro de uma comunidade onde ela é acolhida, onde ela é abraçada, onde as lutas dela são tratadas com graça, com misericórdia, com bondade, com longanimidade, e ela poder perceber isso. Nossa, eu estou num lugar onde pessoas que também passaram pelo processo estão passando, mas eu Estão tenho. passando. Eu tenho Sim, com quem eu posso compartilhar. Então, o primeiro ponto é isso, porque Pedro tinha. Então, é o Senhor, ele nadou na direção do Senhor. Ele não chegou lá, João, mas como é que eu faço, cara? Eu neguei, ele falou para mim, eu fui lá, bati o pé, falei que eu estava pronto, eu não estava coisa nenhuma. Não, ele foi na direção de Jesus, porque ele conhecia Jesus, e Jesus conhecia ele. Então, se a comunidade entende isso, esse processo, aí a pessoa que chega, ela não vai ficar assim, com quem eu vou compartilhar, com quem eu vou falar, sim. entendeu? E aí E alguém olhar e falar assim, pode você ficar à falou vontade. do papel do pastor nisso aí, né? O pastor pode fazer isso, eu entendo que o pastor pode fazer isso. Sim, com Agora, certeza. agora, se for só o pastor para fazer isso, nós vamos ter uma igreja de quantos membros? Eis a Porque questão. o pastor tem condições de fazer isso com quantas pessoas, né? Se Exato. reunir a cada 15 dias, só se for um grupo de 60 pessoas, tranquilo, 50, 60 pessoas. Agora, se uma igreja chega a 100 membros, já fica mais difícil. Se chega a 150 membros, fica impossível, né? E se você quer uma igreja que cresça, uma igreja que tenha mais pessoas, que tenha condições de cuidar de mais pessoas, você precisa de mais cuidadores. E aí nós vamos precisar de cuidarmos uns dos outros. Né? A igreja tem que ter esse papel mesmo, realmente, aí, de ser Jesus na vida dos outros, né? Principalmente das pessoas mais fracas na fé, né? Mais Por, por, nobres na fé. porque isso vai quebrar um negócio que você já tem uma experiência de vida, eu também tenho, que é uma palavrinha que massacra todo novo convertido. Ser perfeito. Então a pessoa acha que ela mudou de reino, de Senhor, ela tem que ser perfeita. Então, assim, qualquer coisa que passa no coração, ela não tem mais dúvida, nada. E existe aquela cobrança. Então, às vezes ela pensa assim: eu não dou conta de ser essa pessoa perfeita, eu não dou conta de atender às demandas do reino de Deus, eu não dou conta de honrar a Deus. Que aí, a gente voltando lá no processo de Pedro, que entra a terceira pessoa da Trindade, que é a presença do Espírito Santo. Por quê? A gente não sabe orar como convém, a gente não sabe ler a Bíblia adequadamente, ele que nos ilumina. E aí a pessoa ela vai entender que o processo de santificação é porque exatamente ela não é perfeita. E ela poder chegar na igreja e entender assim, são pecadores, mas que salvos e que amam a Jesus. Então, assim, eles também têm conflito. Por exemplo, a pessoa, um casal que é recém-casado, poder sentar com um casal cristão de longo tempo e falar: e aí, como que você. Não, a gente tem conflito e tudo, mas a gente lida com isso, não somos perfeitos. Porque, como você deu exemplo, porque se fica para nós, pastores, chega uma hora que a gente não dá conta, mas quando a igreja tem essa consciência que a santificação é um processo, porque não só o novo convertido é santificado, mas toda a igreja é. Né? Então, quando você vai servir o outro, isso faz, você liberta né, pela graça de Deus, obviamente, é a graça que faz isso, mas tira aquela ilusão da perfeição. Sim. Porque senão a pessoa Então, começa a virar aquela pessoa fanática, legalista, e ela começa então a achar que chegou num patamar assim, bom, agora eu já estou no nível aqui, não, 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 eu estou aprendendo, porque uma das coisas, até domingo de manhã, na Betel, eu compartilhei isso, uma das marcas de uma pessoa que está amadurecendo em Cristo Jesus é a humildade. Então você não chega para o outro dizendo, você tem muito a aprender, mas você chega com compaixão. Eu dei um exemplo que está lá em Atos capítulo 18, de Áquila e Priscila. Né? Então Apolo está pregando e tudo, e Áquila e Priscila poderiam olhar para ele e dizer: nossa,
falta muito para esse cara, falta muita teologia para ele, falta muito Calvino para ele. No Calvino não existia na época dele, não. Tinha exemplo. Mas não, o que acontece? Eles chamam Apolo e vão ensinar a pregar a partir de Cristo, como Cristo fundamento. Então, quer dizer, aí você fala, foi só uma questão doutrinária, mas imagina um Apolo sendo acolhido. Então, essa igreja que acolhe, para a pessoa entender assim, poxa vida, eu posso contar com alguém, né? Porque assim, eu não sou perfeito. E a gente não vai ter essa perfeição aqui. Aí o que as pessoas indagam? Mas a Bíblia Sagrada diz, sede perfeito, né? Mas é maduro, é crescendo, é um processo, é crescendo a cada dia. E vai ter momentos que você vai estar fraco, tem momentos que você vai pecar. Se a pessoa é casada, vai ter um arranca-rabo com a mulher, com o marido, os filhos, no trabalho, no trânsito, vai perder a estrebeira. Mas aí não é jogar toalha e falar, eu não sirvo para ser cristão, mas pelo contrário, exatamente olhar para o próprio coração e dizer o quanto eu preciso ser moldado, eu estou no processo e eu quero experimentar isso. Quando você fala do próprio coração, eu quero contar uma historinha para você, tá? Mas antes de eu contar essa historinha, como a gente voa, né? Você voa muito alto, meu querido. Se alguém perdeu o voo aí, eu queria dar uma oportunidade para ele se realinhar no assento, né? Então, o que nós falamos até agora aqui? Nós falamos que santificação é um processo, né? E não é como salvação, justificação, né? Que é um ato. Então, você foi salvo, foi transportado para o reino de Deus, agora você vai crescer, né? Então, você é um bebê que vai precisar de leitinho, que vai precisar ser cuidado e vai crescer a ponto de começar a ter autonomia, até chegar ao ponto de cuidar de outros, né? Então, sim, nós falamos que isso é verdade, é assim que acontece o processo de santificação. Você não se transforma em santo e perfeito de um dia para o outro, mas Deus caminha com você num processo onde Ele está com você. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre esse crescimento, né? Mas nós vimos que, até agora, que algumas coisas fazem parte dessa alimentação que você recebe, né? E a igreja é uma das coisas, um dos processos onde Deus se manifesta presente na sua vida através da vida de outros irmãos. Você já citou a oração, você já citou a leitura da Bíblia, né? Então, a gente pode até explicar um pouco melhor isso, mas só para recolocar as pessoas no assento aqui, né? Então, é disso que nós estamos falando, certo? E eu vou contar para você uma historinha que eu acho que eu inventei essa história. A história é inventada, não é verdadeira. Eu inventei ela lá por 2017, mais ou menos, mas curiosamente, toda vez que eu vou falar de santificação numa sala de novos membros, alguma coisa, eu conto essa história, né, que não é uma história verídica, mas me ajudou a entender e explicar o processo de santificação. Então a história é a seguinte: imagine que chega uma pessoa na sua igreja e começa a ouvir as mensagens, começa a participar da igreja e fala que quer entender melhor e começa a estudar a Bíblia, e você percebe que Deus está fazendo uma obra no coração dessa pessoa, e essa pessoa também entende isso e fala, olha, Deus está me chamando, eu quero caminhar com vocês, eu quero conhecer esse Deus, né? Eu quero fazer parte da igreja e tal. Mas essa pessoa é muito briguenta. A fama dessa pessoa é que ela briga na rua, ela sai no trânsito, briga, sai na mão, bate em todo mundo e tal. Um dia essa pessoa chega na sua igreja chorando. Eu falo, o que aconteceu? Ele vai falar, eu briguei na rua, eu briguei no trânsito. Aí você vai falar, mas é a primeira vez? Ele falou, não, eu sempre briguei. Mas é a primeira vez que eu estou chorando por isso. É a primeira vez que a gente está me incomodando, né? O que está acontecendo? É esse processo de santificação que está incomodando a pessoa. E aí o normal é essa pessoa voltar para você semana que vem sorrindo, se perguntar o que aconteceu. Ele vai falar, olha, aconteceu a mesma situação e dessa vez eu não briguei. Então eu estou feliz porque eu estou sendo transformado. Só que na próxima semana, essa pessoa pode chegar chorando. E você vai falar o que aconteceu, você brigou? Ele vai falar, não, aconteceu a mesma situação, eu não briguei, mas agora eu enxerguei que eu xingo. Antes eu nem enxergava. Eu não briguei, mas xinguei.
Então, antes era uma coisa que nem o incomodava, ele nem enxergava como problema. E aí ele chega feliz na outra semana, porque aconteceu a mesma situação, ele não brigou e não xingou. Só que vai chegar um dia que esse cara vai chegar na igreja chorando de novo, você vai perguntar o que aconteceu. Você brigou? Você xingou? Ele vai falar, não, aconteceu a mesma situação, eu não briguei, eu não xinguei, mas agora eu percebi como eu tenho ódio no coração, como eu fico irado, né? Então, esse processo de santificação numa mesma coisa vai caminhando até revelar seu coração. Sim. E Deus vai tratar o nosso coração nesse processo, né? E coisas que a gente não enxerga que é problema vão ser reveladas na caminhada para nós enxergarmos e tratarmos esses problemas do nosso coração, né? Exato. Então, essa história que você contou, ela exemplifica exatamente a questão do coração. Porque o que é o coração? O coração a partir da graça de ser iluminado pelo Espírito Santo, né? É diferente do coração daquele que não é salvo, que ele não olha para o coração. Mas o coração daquele que é salvo pela graça, ele se torna esse centro religioso onde acontece a maior batalha, né? Que é essa batalha pelo controle. E essa batalha é com Deus. Mas esse processo na sua historinha, olha, eu chorei porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Agora eu chorei porque eu consegui me controlar. É porque esse centro religioso, agora a luz, né, que é gerada pelo Espírito Santo, vai mostrando de que não faz sentido, por exemplo, quem está em Cristo agir de uma maneira diferente de Cristo. Então perceba que é o processo da santificação. E aí uma pessoa pode perguntar assim, mas então quer dizer que santificação, voltando, eu me tornar perfeito? Não, não, não. É mais parecido com Jesus. Mas aqui tem que se tomar um cuidado. Qual que é o cuidado? Porque lá em Gênesis 3, diz que qual que foi a tentação da serpente? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Não é essa a questão. Eu não vou me tornar um semideus ou um Deus controlando tudo e todas as coisas. Não, é diferente. Agora, em Cristo, você se torna um servo, alguém que vai servir. Mas antes de, poxa, então quer dizer que eu tenho que engolir tudo e todas as coisas? Calma. Não. A quem que a gente vai servir? Eu vou servir ao meu Senhor. Então, o meu Senhor, que tem todo o poder e que poderia e pode aniquilar quem quer que seja, mas ele decidiu amar, ele decidiu perdoar. E hoje ele alcançou meu coração. Hoje ele governa a minha vida. Então, em razão da presença dele, por meio do Espírito Santo em mim, eu quero agir como ele. Por isso que Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer, longe de vós, ira, discórdia, cólera, porque nessa batalha com o coração, a gente não vai acordar assim, nossa, estou cheio de amor hoje, eu quero amar. Se alguém me fechar no trânsito, eu vou falar, eu te amo. Sabe? Se alguém me provocar, eu vou dizer, nossa, quanta compaixão, vou dar um abraço. Não, é uma decisão, é uma escolha. Porque Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis, ou seja, não coloque o sol sobre a vossa ira, eu não vou irar, eu vou ficar irado, mas não vou dar vazão àquilo. Aí voltando na sua historinha, aí eu descobri o meu choro, que eu experimento essa mudança. Que mudança é essa? É esse domínio próprio que é gerado pelo Espírito Santo, a capacidade de ser manso, que é obra do Espírito Santo, a capacidade de ser longânimo, que é obra do Espírito Santo, a capacidade de ser pacificador, que é obra do Espírito Santo, no processo, né? Então, a pessoa vai, como você exemplificou na história, e ela vai começar a perceber que o coração está sendo mudado, que é diferente daquela... Vai começar a se encher de Deus. Ela vai começar a se encher de Deus. Isso. E aí, logicamente, essa presença de Deus na vida dela, né? E quanto ela mais se enche, né, do Espírito Santo de Deus, ela vai demonstrando através da mudança nas atitudes. As mudanças das atitudes vão acompanhando. E tem uma coisa muito clara, exato, e tem uma coisa que fica muito evidente, porque as pessoas começam a perceber isso. E aí volto, né? Não é aí as pessoas percebem e falam assim, tá vendo? Sou bom, tô crescendo. Não, 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 pelo contrário. Prevalece a humildade para o testemunho de dizer é a graça de Deus que opera de maneira eficaz
em mim, né? Então, aí voltando bem no exemplo que você da história, a pessoa chegou, ela começa a perceber isso. E aí, quando ela começa a perceber isso, exemplo, eu começo a caminhar com você, eu falo, nossa, David, sua maneira de lidar com o trânsito é diferente. Eu já vi outros que perdem a estribeira. Nossa, David, a maneira de você lidar com o dinheiro é diferente. Eu já vi outras pessoas assim que, nossa, o coração parece ganancioso. Nossa, David, eu vi a maneira de você lidar no casamento é diferente. Ou seja, o que que eu estou percebendo? Não é um homem perfeito, mas que existe um poder que está operando de dentro para fora na sua vida e esse poder está me influenciando também. Então, a santificação não é só para eu ficar bem comigo mesmo, mas também para que outras pessoas, aquilo que a gente falou lá no início, também ao perceber essa graça e você poder compartilhar, porque às vezes, o que que acontece? A pessoa fala, mas olha, eu não fiz seminário, eu não sei teologia, mas ela esquece que o maior sermão que vai impactar as pessoas é aquilo, é a graça, o poder de Cristo que é visto na vida dela, Sim. né? Através das E essa mudanças que ele questão compartilhava. de nossa perfeição, né, ser encarado com orgulho, nos leva a histórias como a do filho pródigo, né? Que aí está lá o filho mais velho se achando bom demais para entrar na festa com um pecador lá dentro, né? E não percebe que ele está fora da festa do pai, né? Porque se acha bom demais. Nesse seu exemplo, Delei, eu estou imaginando assim que tipo de dúvidas podem surgir na cabeça, né, de algumas pessoas e cada pessoa tem uma história diferente, um conhecimento diferente, né, veio de uma tradição diferente. Então, eu imagino que algumas pessoas podem olhar para esse processo de santificação e falar, pô, esse processo, ou seja, eu devo ser santo porque é a forma de eu garantir que eu continuo salvo. Né? Então, para eu garantir a minha salvação, eu vou me esforçar para ser santo. Ou não, é a forma de eu conquistar a minha salvação, de repente, não entendeu direito o que é salvação, né? Esse processo de santificação é para alguma dessas coisas? É para você garantir a salvação? É para você conquistar a salvação? Se não, por que é que Deus nos põe nesse caminho da santificação? Né? Nós temos que nos esforçar para ganhar o quê? Exatamente, essa é a grande dúvida, porque às vezes o pessoal pensa assim, que a santificação, Deus foi lá, salvou e falou, agora se vira, é com você. Faça tudo e mais um pouco aí, frequenta culto, não falte numa reunião de oração, estudo bíblico de quarta-feira, no caso nosso presbiteriano, escola dominical, faça tudo e mais um pouco, porque eu quero olhar para você e ver que ó, os anjos do céu bater palma e falar, ó, esse aí é a nota 10. Não, não é isso. Pelo contrário, ainda que nós tenhamos a nossa responsabilidade, mas santificação é para quem já foi salvo, né? Não é para quem deseja ser salvo. Então eu vou me esforçar para ser salvo. E qual que é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia? Né? Exemplo que a gente tem na Bíblia, que isso é um grande equívoco. É Marcos capítulo 7, quando Jesus está com os discípulos e aí chegam os fariseus, os religiosos, dizendo assim, mas escuta, os seus discípulos não lavam a mão para comer? Como assim? Não guardam a tradição dos anciãos? E Jesus vira, não fala assim, então, senta aqui, deixa eu explicar para vocês, é que agora eles estão num processo comigo, entendeu? Vocês que conhecem a lei, lembra lá que Moisés, profeta sério, então, nem tudo a ver comigo. Não, não, não. Jesus já chega e dá uma paulada neles, assim, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Seu louvor para comigo consiste em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. E Jesus fala 3 coisas ali sérias para eles. Primeiro, que eles negligenciam a palavra do Senhor, que jeitosamente, ou seja, para que não gerasse culpa, eles rejeitaram a palavra do Senhor, e lá no verso 13, eles anularam a palavra do Senhor. Ou seja, sem a palavra de Deus, sem a relação com Deus, não há santificação. Não tem como, porque o que Jesus mostra é que se a gente tenta fazer alguma coisa é para o nosso próprio fim. E aí ele usa Isaías 29:13, que ele cita,
para dizer assim, o que você aprendeu? Aí eu posso falar de Deus com os lábios, eu posso criar toda uma espiritualidade, mas voltada para mim mesmo, né? Seguir protocolos, seguir reuniões, seguir agenda, né? E seguir tradições, mas não está seguindo a Cristo. Exato, porque assim, negligenciou a palavra, rejeitou a palavra, anulou a palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você está rejeitando Deus, aquele que pode, que te salva e que te santifica. Então, se você virou as costas para Deus, não tem salvação, não tem santificação, tem qualquer coisa, mas você está perdido. Um outro exemplo também que a gente vê na Bíblia Sagrada é Atos capítulo 10, do Cornélio. Então, o Cornélio é aquele homem que um dia desse eu estava explicando na igreja que no nosso contexto atual, talvez ele já seria eleito por um monte de coisa, porque ele orava, né, 3 vezes ao dia como um judeu, embora sendo gentio, ele orava, ele dava esmolas, ele tinha um testemunho de todo mundo. O pessoal olhava e, uau, nossa, Cornélio é o cara. Mas o anjo encontra com ele e fala, ó, de fato, as suas orações e esmolas têm subido até o trono, estão perante Deus. No entanto, mandem chamar Pedro, que ele virá e lhe falará as palavras que o salvarão, né? O salvarão. Então, ou é o evangelho ou não tem salvação. Exatamente. Então, aí Pedro vai lá e prega o evangelho para Cornélio e todos da sua casa. Então, não tinha nada, porque que Pedro poderia chegar e falar assim, na hora que ele tem lá o êxtase, e falar, Senhor, mas eu acabei de chegar aqui, né, em Cesareia, né, eu acabei de chegar aqui, ao homem, a fama do homem, ele dá esmola, ele é um homem de oração, não precisa, o que mais que precisa? Não, aí Pedro entende, prega-se o evangelho. Quando ele prega o evangelho, que é uma questão que a gente também é fundamental, aí diz lá que o Espírito Santo caiu sobre eles. Porque quem que vai legitimar o evangelho no coração do salvo é o Espírito Santo. Então, por isso que a santificação é para o salvo. A santificação não é para um esforço para eu me salvar, para dizer eu estou santificando, eu estou lutando, eu estou fazendo, serei aceito. Não. Eu fui aceito pela graça, no poder do Espírito Santo. Eu estou experimentando um processo de transformação. Quanto tempo isso vai levar até o dia que Cristo voltar? E você falou que a santificação não é uma coisa que Deus te larga e fala, se vira, né? Não é isso. Então agora você está falando que assim como a salvação acontece pela graça, a santificação também é um processo que tem a graça. Então se eu não estou sozinho, como é que Deus age? Porque eu sei que eu faço parte desse processo. Você falou que é uma decisão diária, né? Mas como é que Deus age e o que é esperado de mim nesse processo aí? Primeiro, é a consciência de quem eu vou obedecer, né? Mas eu vou estar antes da obediência. Por que é a nossa responsabilidade? Arrependimento. Porque, assim, às vezes a pessoa confunde, ela pensa assim, você tem que ter um relacionamento com Deus. Mas vamos voltar na sua história. Para a pessoa chorar, ela tem que se arrepender. Para a pessoa entender que assim, eu descobri que eu estava com ódio no coração, ela tem que se arrepender. O que é esse arrependimento? Essa mudança de mente. Senhor, meu coração é enganoso, meu coração é corrupto, olha como que eu tratei, olha o que eu fiz. Mas essa é uma consciência que o Espírito Santo dá. Por isso que não é um processo da pessoa, é da graça de Deus. Esse arrependimento. E aí, o arrependimento vai levar à obediência. A quem que eu vou obedecer? Eu vou obedecer os meus instintos, as minhas emoções, ou eu vou obedecer o mandamento do Senhor, ao invés de negligenciar, ao invés de rejeitar, ao invés de invalidar? O interessante é que o invalidar é tirar a eficácia da palavra. Então, assim, a palavra é eficaz, o evangelho é eficaz? Ele sim, ele é poderoso, então ele pode mudar meu coração. Aí, você passa por esse processo do arrependimento, da obediência e do serviço. Eu arrependi, eu obedeço, eu vou servir, não meu próprio coração, mas ao Senhor. Então, nessa responsabilidade que eu tenho, embora eu não vou levantar uma bandeira e dizer assim, gente, olhe para mim e veja o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 3. Pessoal,
Estou falando isso tudo para vocês, não é porque eu alcancei a perfeição. Eu não sou perfeito. Pelo contrário. Aí ele vai até dizer que naquilo que ele se apoiava, como judeu, aí de repente, por causa da sublimidade de Cristo, ele diz: eu considerei perda, refúgio, porque nada se comparava. E ele vai dizer antes de que assim não tinha ninguém para ele. Ele era irrepreensível, ninguém chegava no nível dele. Mas quando Cristo chega e o encontra e o transforma, ele descobre que ele não é nada. Mas ele diz assim: mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Aí ele diz assim: para o qual fui conquistado. Então ele está prosseguindo, esforço, responsabilidade. Mas ele foi conquistado. Então tem alguém conduzindo ele. Esse alguém é o Espírito Santo. É aquilo que, para nós, assim, que estudamos teologia, que é aquela questão da soberania de Deus, a responsabilidade humana, que ninguém explica, né? Então, esse processo do arrependimento, da obediência e do serviço, e de que na vida, aí voltando lá no comecinho da nossa conversa, aí, e as lutas vão acontecer, as provações vão acontecer, mas com que propósito? Tiago 1,12 vai dizer que é para a gente aprender quem que a gente ama. Então, toda ação, toda luta pela qual a gente passa é para a gente olhar, é para nós olharmos para o nosso próprio coração e descobrir quem eu amo, quem eu amo. Se eu amo o Senhor, eu vou me prostrar, vou continuar. Mas se eu amo a mim mesmo, não dá, complicado, difícil. Coisa, nossa, vida cristã não é fácil. De fato, não é fácil. Mas ela não é fácil porque a gente não compreende, né, o processo. Sim. Então, Deus está conosco nessa caminhada aí, nesse processo. Uma coisa que a gente viu que faz parte, infelizmente, são as lutas, né? Até porque todas as coisas que acontecem são para o bem daqueles que Deus chamou para serem iguais a Jesus, né? Romanos 8 lá, a partir do versículo 28, né? Isso. Então, se Deus está nos tornando iguais a Jesus, e Jesus é uma pessoa que passou por dificuldades, por lutas, venceu, né? E Deus está transformando a gente. Quais são as ferramentas dele que eu sei que posso usar? Porque eu sei que Deus pode fazer algumas coisas, trazer situações que vão me moldar, né? Mas se eu já sei que eu tenho que ser santo, que eu tenho que ser parecido com Deus, tem alguma coisa que a Bíblia diz que eu já posso me organizar e usar diariamente e colocar na minha rotina para que eu seja essa pessoa cada vez mais santa e mais parecida com Deus, para que eu entre nesse processo de santificação ativamente? Eu acho que o maior desafio para o coração, o primeiro deles é aquilo que Jesus diz assim, e é sempre essa definição de quem é o Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. E essa é a primeira coisa que a gente tem que ter no coração, porque o coração, ele sempre vai querer fugir. Agora, como? E uma das coisas que é fundamental, aí a pessoa fala, mas é muito difícil. Mas porque é luta. Orar é batalha, é luta. Não tem assim uma vida de oração. É a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de oração, porque às vezes as pessoas vê, principalmente nós pastores falando sobre oração, aí olha para nós assim, uau, que isso e tudo. Mas é batalha, porque a gente não acorda de manhã, passa o dia com esse desejo de orar. Então, é essa consciência de que oração é a minha total dependência de Deus. Ok, leitura da palavra, encher-se da palavra. Paulo vai dizer em Colossenses que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Então, qual que é a maior riqueza que vai sustentar a gente no processo? É a palavra do Senhor. A minha alimentar da palavra do Senhor. Mas aí a pessoa pensa assim, mas eu vou fazer isso sozinho? Voltando lá no início, comunidade, pregação. Deixa eu contar para você um pouco das minhas lutas aqui. Você falou que é luta, que é batalha, né? O pessoal acha que é luta só para ele, né? Eu tenho uma luta constante para me manter fiel na oração e na leitura da Bíblia. Não é fácil, não é automático, é luta mesmo, né? Aí decidi, né, tempo atrás, aí, colocar o relógio para despertar às 3 da manhã para orar.
Rapaz, dá uma tentação quando você vai deitar assim, falar, hoje eu vou desligar esse despertador aqui, né? E teve dia que já era tarde, já era 1 hora, assim, falar, eu vou esperar mais um pouco e eu não dormi ainda, eu vou orar das 2 às 3 antes de dormir e vou trocar esse horário. Porque, ô, tentação, esse negócio de você levantar exclusivamente para isso e ter um tempo de comunhão com Deus, né? E eu sei que no começo, você já é mestre nisso, mas no começo o cara fala assim, 1 hora de oração, o que que eu vou falar nesse tempo, né? O que que eu vou fazer? Vai dar sono, depois você descobre que é pouco, né? Mas são as dificuldades, né? De termos um tempo de oração exclusivo, de falarmos com Deus. E eu sempre penso na agenda, porque assim, a gente põe na agenda o que é importante. A gente põe na agenda o que é valioso para nós, né? Usei na igreja esse final de semana um jovem como exemplo, né? Que ele é um cara ativo, que treina, que ele estuda e joga um esporte aí e tal, né? Então, a agenda do cara é complicada. Mas ele começou a namorar agora. E por mais que a agenda seja complicada, você acha que ele vai arrumar tempo para namorada ou não? Vai dar um jeito, né? Porque é prioridade. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito, é prioridade, cara, né? Então, se a gente põe Deus como prioridade na nossa vida, você vai se organizar, né? E outra coisa, Adelei, que me ajudou muito aqui, vou fazer uma propaganda agora. É uma propaganda que eu não ganho dinheiro, sabe? Mas é uma propaganda. Essa aqui, ó, não sei se você já viu, é a Bíblia 365. Cara, não vi. Eu tenho que Essa Bíblia adquirir uma dessa. mudou a minha vida de leitura da Bíblia. Porque nós, pastores, lemos a Bíblia e eu leio a Bíblia, tem vários jeitos de ler a Bíblia, eu gosto muito de pegar um livro específico, colocar tirar capítulo e versículo e ler como uma carta, né? Ler assim numa sequência, né? E tipo assim, esse mês eu vou me encher daquele livro, né? Então, beleza. Mas é diferente de você ter uma programa que não é para aprender um livro, que não é para fazer mensagem, para você simplesmente ler a Bíblia, né? Então, essa Bíblia aqui, ó, ao invés dela ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ela tem 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro. Então, por isso, 365. E no 1º de janeiro, você vai ter uma porção de Gênesis, uma porção de Mateus, uma porção de Salmos e um pedacinho de Provérbios. E vai assim até o final do ano. Um pedaço do Antigo, um pedaço do Novo, um pedaço de Salmos e um pedacinho de Provérbios. O que eu achei interessante, principalmente para quem está começando a ler a Bíblia? Primeiro que ela usa a versão NVT, que é uma versão muito boa para leitura, assim, agradável, né? Se lê tranquilamente. E o segundo é que você sabe que tem livros, né? Quando você resolve o português, já resolveu 50% com a NVT, né? Já a dificuldade. Com certeza. Mas mesmo assim, tem livros que, por mais que o português seja agradável, tem livros que são difíceis. Tem livros que são mais pesados. Você manda o cara ler a Bíblia, aí ele fala, pô, eu estou lendo Êxodo lá, mas daí Deus já falou como para Moisés como tem que ser o tabernáculo, eu li. Aí depois Moisés veio e disse para o povo todas aquelas medidas de novo, eu li. Depois o povo está fazendo aquele negócio e faz 4 dias que eu estou vendo esse negócio de medida, que é assim, de tamanho e tal. Aí depois o negócio se repete lá em Levítico, em Números fala de novo. Eu não aguento mais esse negócio aí, né? Porque, assim, são coisas mais densas, e que eram necessárias, têm sua função, mas não são de leitura agradável, como você lê, o cara leu em Gênesis a história de José, emocionante e tal, de repente trava ali nesses detalhes de genealogias e tal. Então, quando você tem essa organização aqui, você vai ler Levítico, mas ao mesmo tempo você está lendo o Evangelho de Marcos. Então, você tem um pouco de cada, você não está mergulhado numa coisa só, né? E quando chegou no final do ano, você leu a Bíblia. Então, eu comprei essa Bíblia aqui em dezembro para fazer o meu devocional, a minha leitura bíblica. Dia 1º de janeiro, 6 horas da manhã, acordei, fui lá para o fundo de casa, liguei o fogão a lenha lá, coloquei um café para fazer, um pãozinho para esquentar. Não, maravilhoso.
e li. E li e peguei um caderno, né? Li a porção do dia, peguei um caderno e comecei a fazer minhas anotações. E eu prestei atenção naquele dia no trecho que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. E falei, pô, isso aqui é um trecho que a gente prega em casamento, mas esse não estar só pode se aplicar não só no relacionamento conjugal, né? Porque uma pessoa que nunca casou, não é bom que seja só do mesmo jeito, né? Exato. Então comecei a ver a validade, a preciosidade dos amigos, dos companheiros, tal. Peguei meu celular, sem preparo nenhum, sem iluminação, sem microfone, sem nada, e gravei um vídeo sobre isso. Dia 2 eu li a Bíblia de novo e gravei um vídeo sobre isso. E eu decidi gravar todo dia um devocional para incentivar as pessoas que quiserem fazer o uso dessa Bíblia. Então, todo dia que você ler um trecho dessa Bíblia, vai ter aqui no canal, na playlist da Bíblia 365, um vídeo de um dos textos que você leu, né? Trazendo uma meditação. É uma forma que eu encontrei de incentivar, né? E tem várias pessoas que, graças a Deus, estão lendo a Bíblia, estão me acompanhando, me dão esse retorno, né? E nós estamos lendo a Bíblia junto e todo dia tem um vídeo de meditação para ajudar. Então, estou fazendo tudo para ajudar as pessoas aí a lerem a Bíblia, porque eu sei que é uma luta, né? E as pessoas, muitas compraram a Bíblia e me falam, pastor, eu estou lá um dia atrasado, mas eu estou indo. Eu falo, corre para você não ficar para trás, porque se você abandonar, é facinho, você já larga aí, né? Não ora mais, não lê a Bíblia mais. Então fica aí um convite. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo, não porque está fazendo novos membros, mas porque tem o Vanderlei aqui, né? Que celebridade a gente faz para isso. Então quem está assistindo o vídeo por causa do Vanderlei e não conhece os devocionais da 365, procura aí no canal aí que vai ter. E se puder comprar a Bíblia, eu recomendo muito, né? Mas me ajuda muito, Delei. Para mim fez muito bem, né? Tá fazendo bem. Então, terminou minha propaganda, né? Mas é para incentivar a pessoa a ler a Bíblia. Então, as ferramentas que você falou é a igreja, é a oração e a leitura da Bíblia, sendo que são lutas. É luta manter a comunhão, é luta ler a Bíblia e é luta se manter na oração. É isso? E tem um outro ponto também, né? Porque o que acontece? O pessoal costuma chamar de aquele primeiro ano de novo convertido de lua de mel e tal. E às vezes tem algumas pessoas que eu não sei se elas de repente são insensíveis. Aí a pessoa tá ali naquela coisa, nossa, fui salvo, né? Na historinha, você falou falando cada experiência. Aí sempre chega alguém falando assim, mas esse fogo vai acabar, esse fogo vai apagar. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, eu estou experimentando algo gostoso, maravilhoso, mas fulano, e tal, o irmão lá, ou a irmã vem e falou que isso vai passar. Então, ou seja, os cristãos, os mais maduros, têm que ser prudentes nesse aspecto, porque até mesmo o relacionamento é uma luta na igreja, na comunidade, porque depois de 1 ano, 2, 3 anos, você já fica ali, você começa a perceber que nós somos completamente diferentes. Mas aí que tá, porque assim, é dentro da comunidade que você vai aprender o significado do perdão. É dentro da comunidade que você vai aprender a profundidade da mansidão. É dentro da comunidade que você vai aprender a profundidade da paz. É dentro da comunidade que você vai aprender a profundidade do domínio próprio. É dentro da comunidade. É com a comunidade. Então, por isso que a exortação, por exemplo, ela não é feita, você chega lá e põe o dedo na cara do irmão falando, onde você viu isso? Você está desonrando. Não, você chama do lado, é o processo que Jesus falou. Então chama ele, conversa com ele. Aí ele falou, meu irmão, obrigado. Então imagine, você me chama, Dele, é o seguinte, você fez isso, David, brigadão, meu querido. Obrigado. O que eu vou perceber? Que você me ama, que você está interessado no meu crescimento. Aí isso vai criar aquela ponte, falar, poxa vida, passei por uma situação complicada, difícil, que de repente está sendo vergonhosa para mim, ao invés de eu me trancafiar no meu próprio mundo e dizendo eu não sigo para ser cristão, é muito complicado, eu falo, poxa, o David conversou comigo, vou procurá-lo. Sabe, então, também essa comunidade, por isso, né, voltando no texto que você citou, é bom que o homem não esteja só, saber que na comunidade também ela ajuda nesse processo de santificação, porque na hora que chegar a luta, Paulo vai dizer algo
maravilhoso para a gente. É Romanos 5. Olha, você não deve só se gloriar porque você tem paz com Deus, mas você tem que se gloriar também nas tribulações. Aí você fala, tribulação, Paulo? A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, ao coração aí. Então, por isso que quando na santificação a gente compreende que a coisa não é fácil, que a luta é com o coração, na leitura da palavra, na oração, mas ao mesmo tempo você vai perceber, como o próprio Deus ensinou para o apóstolo Paulo. Eu costumo dizer para as pessoas, leiam a palavra e percebam o que está escrito ali, ao processo. Então o apóstolo Paulo não está chegando aqui, gente, ó, depois daquele encontro comigo lá na estrada de Damasco, o Ananias orou comigo, caiu a escama. Levantei pronto. Pronto, não. Ele ficou 3 anos lá na região da Arábia, voltou. Você imagina Atos 16. Então, ele está lá. Não, a gente lê na sequência, né? Mas aí das viagens de Paulo tem 10 anos lá de Damasco, lá, né? Entre uma coisa e outra. Né? É que eu falo para o pessoal, a gente tem que ler pensando o Francis Schaeffer sempre fala na questão espacial. Tem um tempo, não foi assim da noite para o dia. Sim. Então, você imagina, você vai para... Ele é preso juntamente com Silas, apanha por pregar o evangelho e canta e ora à noite, à meia-noite. Tendo acabado de pisar na bola porque brigou com Barnabé por causa de Marcos, né? Não perdoou o irmão. Mas aí, ó, erra e acerta e está no processo, né? Está no então, por isso que essas percepções das escrituras sagradas, para mostrar como que Deus lida com a gente. Uma outra coisa também que é fundamental. Só antes de você falar outra coisa, inveja é uma coisa que a santificação vai resolver também ou não? A inveja? A santificação vai trabalhar isso no nosso coração. Então tá bom. Então é porque eu estou preocupado que eu vou fazer inveja para você com um cafezinho agora aqui, mas pode continuar aí. Não, essa foi para testar meu coração mesmo, enfim. Então tá bom. Se fosse presencial, teriam 2 xícaras, tá vendo? Mas é online, então é uma só. Mas uma outra coisa que acontece também no processo de santificação é que parece que no início, num primeiro momento, assim, tudo acontece. Você ora e fala, nossa, eu orei, Deus fez isso, eu orei aquilo, Deus fez aquilo. Aí parece que num dado momento, Deus ele não está te ouvindo mais. Parece. Mas o que acontece? É que a gente tem que sair daquele estágio do bebê que amamenta, né? Daquele bebê que fica ali, eu quero só leite. Aí aprender a dar os primeiros passos, a tomar as decisões. Aí a criança que cai no coração do pai, meu Deus. Mas aí o filho aprende, que aí tem que equilibrar. É óbvio, né? Que aí, dando esse exemplo aqui, dá a impressão que está tudo na mão da pessoa. Repito, não é. A santificação é para o salvo. E aí o Espírito Santo, o próprio Jesus deixou claro, eu enviarei o Consolador, ele os ensinará. Então, tudo é um processo e a gente está sendo assessorado, conduzido, governado pelo Espírito Santo, né? Então, a gente esquece esse negócio do ensinará que você falou aí, ou seja, está declarado que vai ter um processo, né? E sim, se a gente usar as coisas da natureza, como nós falamos da criança, né? Ou um animal, eu estou com um cachorro novo em casa aqui, tem 4 meses, né? E assim, ele chega em casa, ele sabe que não pode fazer xixi dentro de casa? Não sabe, né? No caso, é um cachorro grande, de raça grande. Ele sabe que o lugar dele não é dentro de casa? Não sabe. Não sabe. Daí você vai começar a bloquear até que ele entenda, depois você tira o bloqueio e fala não, e depois você não precisa falar com ele mais. Ele sabe, ó, o meu lugar é aqui fora, vão me trazer o que eu preciso aqui fora, quando eles quiserem brincar comigo, eles vêm aqui fora, porque eu não sou o cachorrinho de ficar no sofá, né? É um fila brasileiro, então não dá para ter ele no sofá, né? Então, mas assim, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, na natureza tudo assim, né? Quem nasce vai aprendendo, né? E tem um processo que está sendo ensinado pelo Espírito Santo e ele está junto nesse processo de aprendizado, né? Para os nossos irmãos aí que gostam do conhecimento, está construindo a educação, o conhecimento, né, que é construído e tal, né? Então, eu entendo que é isso, meu irmão. Deixa eu dar um exemplo só, um exemplo pessoal. Eu estive em Sorocaba
né, no exame médico lá. Então, para as pessoas que me conhecem, você me conhece, acompanhou, me visitou lá, eu passei por aquele processo de descompressão de medula. Eu estive em Sorocaba lá, e uma médica que me examinou lá em 2012, na época que eu ia fazer o exame para tirar carta, e ela me viu, né, tal, e ela falando, por exemplo, mesmo depois da cirurgia, e o quanta coisa ela apontou, não só a respeito da cifose, mas outros problemas, né, na, 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 na minha coluna, e principalmente afetando os membros inferiores. Você imagina eu sair daquela consulta e aí ficar o resto da tarde frustrado. Aí chego em casa falando, Deus, o Senhor me escolheu para pregar a tua palavra. Poxa vida, e olha o diagnóstico que eu recebi. E eu fazendo todo esse esforço, exercício, academia toda manhã, suando. E para chegar agora, e a médica fala assim, ó, e tem mais. Eu falei, por que ela não falou tem menos, tem mais? Não, pelo contrário, exatamente o processo de você aprender a lidar com as suas limitações, mas sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e você poder conviver com a graça de Deus e falar, Deus, obrigado, porque pelo menos eu me percebo, e embora eu não me conheça como tu me conheces, mas me perceber as minhas limitações e saber o quanto eu dependo da graça e da suficiência do Senhor. Por isso que a luta. E aí, porque às vezes as pessoas me veem numa cadeira de rodas e falam, nossa, mas assim, e ao mesmo tempo você ter o coração grato a Deus e falar, obrigado, Senhor. Obrigado. Por quê? Um dia Jesus vai voltar e ele disse que no reino vai ser diferente. Um dia eu vou Sim. bater bola lá, bater Não, bola com o Senhor. nós estamos no mundo do pecado aqui, nesse reino, mais um dia. É isso aí. Ô, meu irmão, a gente sabe o seguinte, que se eu e você mantivermos aqui a conectividade ligada aqui, nós vamos ficar dia inteiro aqui, né? Falando sobre a santificação, falando, porque não tem fim. A gente pode fazer um curso sobre isso, um mestrado sobre isso, a gente pode é, ficar dias e dias falando, mas pensando na nossa proposta, né, para a pessoa entender o que é santificação, né, entender que Deus vai caminhar com ela, que ela está caminhando com Ele. Você acha que tem algum assunto assim que você gostaria de salientar, de trazer ainda, ou reforçar o que a gente falou aqui? Fica à vontade aí para a gente ir fechando esse assunto com os nossos ouvintes aqui. Beleza, meu querido, é mais a reforçar mesmo. Como você acabou de falar, é muito amplo, é processo e não dá para a gente chegar aqui e ir falando, ficaríamos, né? Então, ficaríamos um tempo longo aqui tratando do assunto. É isso, é entender que santificação é um processo, é um processo para quem já foi salvo, justificado em Cristo Jesus, não é um esforço humano, embora a gente tenha responsabilidade, é obra do Espírito Santo, e esse processo acontece inserido numa comunidade, né, numa igreja, onde a gente vai aprender com outros irmãos e entender que ali também, voltando lá no início, né, muita coisa a gente não vai compreender, você não tem que se cobrar, nossa, eu não entendo isso. De fato, no começo a gente não entende e no processo a gente vai amadurecendo também, como os próprios discípulos de Jesus não compreendiam muita coisa, mesmo depois da ressurreição, Jesus precisou explicar muitas coisas para ele. Então, tenha paciência com o seu próprio coração, surgirão dúvidas, encare as dúvidas, não tenha medo de ter dúvidas, principalmente a respeito da vida cristã, textos que você possa ler, não tenha receio disso, e vida de oração, eu não consigo orar, é batalha, ler a Bíblia é batalha, é tudo um aprendizado, mas procure encontrar pessoas na igreja, na comunidade, com quem você possa caminhar, se você puder caminhar com o pastor David, show de bola. Mas Vamos aí. encontre pessoas dentro da comunidade. Você que viu a propaganda que o pastor David fez da Bíblia, lá, da leitura da Bíblia de 365 dias, faça isso, faça isso. Vai ser um crescimento, um desenvolvimento para você, mas tenha paciência. E outra coisa, eu pisei na bola, ou usando o jargão evangélico, eu caí. Caiu. Não importa como você caiu, mas caia aos pés de Jesus, se arrependa, obedeça, sirva, esteja firme no poder do Espírito Santo.
é um processo, entenda. Entenda E que a Deus está queda, trabalhando na sua vida. entenda que a queda também, né, faz parte desse processo de É, do seu coração gritar aí, você reconhecer a força desses desejos, né, que você não consegue controlá-los sozinho e que você, se você não se agarrar em Cristo, aí você vai cair mesmo e que você precisa da graça de Deus para suportar, né? Talvez você reconheça na queda que precisa fugir de situações, que precisa recorrer à ajuda de irmãos. A queda vai te ensinar muitas coisas, né? Então, e o que é fundamental, quando você lê a Bíblia, entenda que Deus está lidando com pessoas, guardar as diferenças culturais, linguísticas, mas iguaizinhas a mim e a você. Abraão era pecador como eu e você, Moisés era pecador como eu e você, Davi era pecador como eu e você. A única pessoa perfeita na Bíblia é Jesus Cristo. Entendeu? As outras pessoas que você lê são todas pecadoras. Aí a gente vê, mas o Daniel era a graça de Deus sobre a vida dele. O Davi era a graça de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Paulo é uma pessoa que, quando você lê, ele expõe esse coração mostrando que é a graça de Cristo. Então, entenda que a graça de Cristo é suficiente para te sustentar, para te fortalecer, tá bom? É irmão, isso, meu querido. Foi um prazer imenso bater esse papo contigo. muito obrigado. Espero aí, assim que as pessoas possam compreender, né, e saber que o assunto é amplo, que possa levá-las a fazer outras leituras, ampliar aí o campo do conhecimento, né, da educação, e poder aprofundar e se tornarem cada vez mais parecidas com Cristo pela graça de Deus. E contigo, você sabe que foi um prazerão, né? Um Não, prazerzaço falar contigo aí. infelizmente, não foi presencial, né? Para a gente poder tomar aquele café junto, né? Aquele café bom. Né, aqueles cafés que eu trouxe para você uma vez de Campos do Jordão, lembra? Pô, Cara, o que é aquilo, hein? não, café, não. É, Eu lembro de você quando eu viajo, hein, Neguinho? Você que não lembra de mim, meu irmão. Ó, não, ó, vou repetir o endereço aqui. Quando eu for a Minas, vou trazer. Vou trazer o único lugar que eu vou é para Caxambu. Mas eu vou trazer algo de lá para você. então, muito bom, viu? Meu irmão, um prazer enorme. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? Pelo tempo aí. Eu sei que você tem um coração que investe no reino, né? Então, por investir aqui na vida desses irmãos e irmãs que estão iniciando a caminhada, né? Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado. E espero que a gente possa se encontrar em breve aí para continuar conversando, tá? Maravilha, meu querido. Deus abençoe. Eu Obrigado. desejo o mesmo para você. Abração para sua família também, Simone, da minha igreja. Só alegria. Amém. E Amém. vamos sim tomar o nosso café. Vai. Meu querido irmão que está acompanhando a gente aqui na caminhada, um prazer trazer mais esse assunto para você. E nós vamos continuar aí, né? O nosso próximo encontro aí provavelmente vai ser pensando um pouco no que é igreja, como o que é esse negócio que o Delei falou aí que a gente chama de igreja, né? É só se reunir que é igreja, não é igreja, para que igreja, né? Ou coisinha, né? Que a gente tem que pensar, né? Então, muito bom. Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, próximo encontro, se Deus quiser.